todos, bem-vindos. Mais um episódio de Olhos que Contam Histórias está no ar. Que bom que você está aí do outro lado. Já segue a gente nas redes sociais, @HOlhosPrime, e também no canal do YouTube. Você se inscreve, já deixa o seu like, compartilha para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e também, quem sabe, para os médicos residentes, o pessoal que tem vontade de chegar aqui no Hospital Escola do Olhos Prime, porque a doutora Emanuele Beatriz é um exemplo desse. Tudo bem, Manu? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Olha, a gente vai falar sobre a residência médica, mas antes, doutora Emanuele tá aqui no hospital, mas tem uma história antes até chegar na medicina, né, Manu? A gente pode falar, Manu? Pode, claro. Então tá bom. O pessoal já te conhece bastante, mas até chegar mesmo na medicina, como que foi? Me conta da onde que surgiu o seu interesse. Sempre foi uma opção pra mim, mas quando eu era menor, minha mãe queria muito que eu fizesse medicina. Eu tive uma fase assim meio contra, que eu falei, não vou fazer, só porque ela falava que eu tinha que fazer, eu falava que eu não ia fazer. Mas a verdade é que eu nunca tive outra opção na minha cabeça. Quando eu cheguei mais ou menos no segundo ano, assim, do ensino médio mesmo, que a gente acaba sendo um pouquinho mais direcionado, eu vi que provavelmente era aquilo ali que eu ia seguir, que eu ia tentar. No terceiro ano ali do ensino médio, eu direcionei um pouquinho mais os meus estudos. E até que eu cheguei um dia, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, eu preciso ir para Curitiba. Eu preciso estudar, eu preciso fazer um cursinho. Você morava aqui em Cascavel? Morava aqui em Cascavel, e pedi para ela se ela tinha como me apoiar nessa oportunidade aí para eu estudar e de fato assim direcionar melhor para eu poder passar no vestibular de medicina. E ela de início ficou bem assustada, assim, porque ela achou que eu ia sempre morar com ela. E aí, mas sempre me apoiou, assim. Fui para Curitiba, fiz o cursinho, passei em medicina. Passei em Curitiba, acabei passando em Cascavel também e em Maringá, mas eu optei por ficar lá, já conhecia a cidade e tudo mais. E aí, durante a faculdade, assim, foram surgindo alguns interesses, né? De início a gente fica bem perdida, assim, na faculdade, é tudo legal ou se não é tudo muito estranho. E, de fato, assim, a oftalmologia só concretizei essa ideia de fazer oftalmologia mais no final da faculdade, no internato mesmo. E daí eu tive a oportunidade de passar pelo curso prático da oftalmo, e aí eu aceitei a ideia. Muita gente deve chegar aqui nas nossas redes até sabendo que o Olhos é um hospital escola. E talvez tenha, e eu não sei se isso passou aí pela sua vida, mas eu digo por mim, sabe aquela vontade de desistir no meio do caminho? Ai, meu Deus, parece que eu não vou dar conta, é tanto estudo. Por que não desistir, Manu? Olha, assim, pra mim, na minha história pessoal, na verdade, sempre foi um sonho concluir o curso, sempre foi um sonho, profissionalmente falando, né, conseguir cursar tanto a medicina quanto terminar e depois fazer oftalmologia. E assim, o tempo vai passando e você vê que tudo aquilo que você precisou fazer para chegar até aqui foi um processo, né? Assim como tudo na vida é um processo e passa e muitas vezes não deixa tantas feridas, assim como a gente imagina, sabe? Passa muito rápido e você tá aqui, poder atender os pacientes e ver que todo o conhecimento que você foi adquirindo é capaz de ajudar uma pessoa, né, no futuro, assim, vale muito a pena. Então, eu jamais teria feito diferente. Para chegar na residência, até eu comentei anteriormente em outro episódio, eu lembro muito do Grey's Anatomy, assim, sabe? Os residentes olhando, conhecendo o hospital e tudo mais, eu faço essa referência de novo, porque é muito curioso quando você imagina, né? É tudo muito novo, por mais que os médicos, né, já estão aí, já passaram, né, por tantas coisas, 6 anos e tudo mais, é tudo novo. 100%. O que mais você sentiu dificuldade, assim, nessa adaptação? Então, assim, na verdade, tudo. Porque a oftalmologia, a gente tem muito pouco contato com a oftalmologia na faculdade, assim, né? Então, a residência da oftalmologia é como se fosse um novo curso, assim, você é médico, você sabe fazer um atendimento para o paciente, você sabe direcionar a consulta para as necessidades do paciente, mas a parte teórica e prática em si da oftalmologia, você começa a pegar no primeiro dia que você pisa aqui no hospital da residência, e isso é muito natural. Eu fiz um estágio optativo anteriormente,
Então, eu acompanhei por 3 meses em Curitiba a oftalmologia prática, assim. Cheguei tendo mais ou menos uma ideia do que tinha que ver, Uma como breve é que... noção Exato, ali. assim. Mas realmente você vai, com o passar dos dias, você vai pegando a prática da oftalmo, assim, porque é muito direcionada, é muito específica. E eu já falei isso anteriormente também, mas o aprendizado dentro do oftalmo é muito exponencial, assim, porque a gente tem um volume muito alto de pacientes, obviamente, né? Então isso colabora com a gente, mas com cada paciente você aprende muito, assim, na oftalmo. Então é bem legal. Está no 2º ano. Eu sei que além aqui de atuar na estrutura do H-Olhos, vocês fazem plantões também, né? Como que são esses plantões? No começo, eu até comento agora com o pessoal que vai começar agora com os R1s, né, que estão no 1º ano, assim, a gente nunca se sente preparado para assumir o plantão de oftalmologia ou qualquer outro plantão, na verdade, né, que você encara aquela realidade de se colocar na posição de resolver o problema do paciente sozinho, digamos assim. Mas o começo é muito assustador, só que a gente tem uma preceptoria assim, muito importante aqui, né? Os nossos preceptores, eles dão uma mão, assim, muito boa pra gente e a gente não se sente desamparado, digamos assim. Então, no início é difícil, assusta, você tem medo. Quando toca o telefone do plantão, que chegou um paciente, todo mundo tem vontade de chorar. Mas você tem uma oportunidade de aprender com situações muito marcantes, assim, situações muito adversas que às vezes aqui no hospital, na parte ambulatorial eletiva, né, o paciente que marcou a consulta, você não vai ter a oportunidade de ver realmente a urgência oftalmológica clara, assim, né, igual a gente vê no plantão. É muito, muito legal essa parte, assim, para o nosso aprendizado. E é legal a gente humanizar isso, né? Talvez a gente como paciente espera toda aquela segurança, mas faz parte do processo. E nesse processo, já tem alguma história que tenha marcado para você compartilhar com a gente? Olha, diversas histórias, assim. Como eu falei, a gente atende bastante gente, então a gente acaba que se apega com cada paciente, né? Cada paciente tem uma história, uma dificuldade que a gente quer ajudar a qualquer custo, assim, quer resolver, e, enfim. Mas a história mais marcante, assim, que eu tenho é uma história pessoal, na verdade, da minha avó. Que no final do ano passado, 10 dias antes do Natal, ela me chamou para conversar, eu tinha ido almoçar na casa dela. E aí ela falou, olha, o meu direito tá estranho, não tô enxergando bem, parece, tá esquisito. E ela, assim, pra ter me chamado pra falar aquilo, é porque realmente ela já tinha percebido fazia uns dias e não tinha me falado, Tava alguma coisa desconfortável ali. E aí eu trouxe, assim, imediatamente ela pra consultar, né? E aí a gente viu que ela tava com a retina descolada. Tava com um descolamento bem grave, assim. E era a última coisa que eu esperava passar, assim, perto do Natal. Eu tava zero preparada pra lidar com aquilo, assim. E eu, tendo a noção da gravidade daquela situação, já fiquei super emocionada, fiquei bem desesperada, digamos assim. Ela, tadinha, nem estava entendendo muito bem a gravidade daquilo que estava acontecendo, mas graças a Deus, né, com todo o suporte, a gente conseguiu fazer a cirurgia o mais rápido possível e fazer o tratamento dela. E apesar de ela não conseguir retomar a visão 100% que ela tinha antes, foi muito especial para mim, assim, porque quando ela estava naquele processo do descolamento, que ainda não tinha resolvido, uma coisa que, tadinha, ela ama fazer ir no mercado, digamos assim. E o que ela mais estava incomodando ela é que ela ia no mercado e o fato dela não ter o campo, assim, de visão, né? Ela trombava, ela não podia ir sozinha, ela não podia comprar a fruta dela, digamos. E aí depois que a gente começou a resolver, a felicidade dela foi poder ir no mercado sozinha e comprar as coisas dela sem derrubar nada e poder se defender. Com independência. Exatamente. Então, assim, pra mim, a gente ainda tá no processo de tratamento, mas pra mim foi bem especial, assim, acompanhar a evolução dela. Aproveitando esse gancho, quando que acontece o descolamento de retina? Tem uma idade só na terceira idade? Qualquer pessoa pode ter? Na verdade, o descolamento, assim, é uma entidade, digamos, né, na oftalmologia muito trágica, assim, para o paciente.
E não tem necessariamente um acontecimento ou uma idade prévia, pode acontecer com qualquer pessoa. Muitas vezes está associado com algum trauma, né? Uma bolada, alguma coisa assim, uma doença, uma infecção, alguma coisa. Mas também pode acontecer idiopático, que a gente fala, assim, sem muitas causas aparentes, sabe? Então, a gente sempre fala dos sinais de alarme, né? Flash de luz, começar a ver flash de luz ou mosquinha passando na frente da visão. Sempre tem que consultar o oftalmologista para fazer o mapeamento e ver se está acontecendo alguma coisa. O tratamento, ele chega a precisar de ser cirúrgico? Muitas vezes, né? A maioria das vezes, se tem um descolamento de fato, vai precisar de cirurgia e o quanto antes, melhor. Mas que legal, né? Você poder acompanhar de alguma forma, né? Saber que você ajudando, né, de mãos dadas com toda a equipe, com certeza vai dar o melhor tratamento aí para tua avó, né? Isso é legal. E Manu, não tem como fugir que você é filha da Sandra, porque ela já esteve aqui, falou horrores de você no especial de Dia das Mães. Fica uma pressãozinha maior também? A minha mãe, assim, ela sempre me deixou muito livre, ela sempre me direcionou muito naquilo que ela acreditava ser importante para mim. Então, aquela história que eu falei assim, que desde pequena ela falava, não, você vai fazer medicina, você vai ser uma excelente médica. E no começo eu falava, eu não vou, porque sou eu que decido. Mas assim, de fato, quando eu tive esse processo de escolher entre oftalmologia ou não, tinha outras áreas que eu gostava. E ela nunca me pressionou para nada. Ah, se você não fizer, ou você tem que fazer. Ela nunca fez isso. Mas ela sempre teve o jeitinho dela, assim, de dar uma direcionada, me trazer para conhecer, me dar a oportunidade de perceber o lado bom e o lado ruim das coisas. Aqui no hospital ela me deixa muito livre, ela confia muito em mim, o que para mim é excelente, assim, e me dá todo o apoio que eu preciso. Então, não tenho o que falar dela, assim, nesse sentido. Ela é perfeita. Que legal. E até a gente comenta, mas a Manu, filha da Sandra e tal, eu sei que o Dr. Marcos tem um lugar especial para você também. Mas as regalias a gente vê, não, a Manu tá até tarde atendendo, tá lá fazendo os plantões, não tem muito isso, né, Manu? Não, assim, aqui eu tô para terminar minha residência, para concluir o meu curso, para aprender com todo mundo, da mesma forma que todos eles que estão aqui. Estou passando por todo o processo junto com eles, assim. Lógico que eu tenho o apoio dos meus pais, tenho o apoio, né, do Marcos e da minha mãe, mas não tem como fugir. O processo é o mesmo para todo mundo e eu fico muito grata de estar tendo essa oportunidade. Tá ainda no segundo ano, tem o terceiro, tem o fellow mais pra frente, já pensou aí qual área você vai seguir? Ainda não consegui decidir, assim. Lógico que a gente vai vendo algumas coisas que a gente gosta menos, assim, para lidar todos os dias, né? Vai eliminando. Provavelmente eu acredito que eu vá para segmento anterior, assim, acho que eu não vou muito para retina. Mas eu ainda tô naquela fase que tudo é muito legal, a gente quer ver tudo, a gente quer mexer em tudo. E é a hora, né? Exatamente. Então eu acho que mais para ano que vem, assim, talvez eu já esteja um pouco mais direcionada. Manu, só para fechar então, quem nos acompanha talvez seja um residente, seja alguém que está se formando aí em medicina, queira pensar em fazer a residência aqui no H-Olhos, qual que é a mensagem? Olha, a minha mensagem é estude bastante, aproveite a faculdade, aproveite todas as oportunidades que a faculdade te proporciona para você ser um excelente médico generalista primeiro, né? Porque assim, apesar da gente estar aqui para fazer oftalmologia, a gente está aqui para ser médico também, então muitas vezes a gente tem que realizar aqui um atendimento de um paciente que está passando mal, que está se sentindo mal e a gente, né, tem que encarar a medicina geral primeiro. E direcione posteriormente, se tiver a oportunidade de ter o estudo para acompanhar a área da oftalmologia, faça ali um planejamento, né? Presta a prova e seja muito bem-vindo. E estuda bastante, porque são poucas vagas, bastante, né? Exatamente, precisa. Doutora Emanuele Beatriz, obrigado por falar com a gente. Obrigada a você, muito obrigada, foi um prazer. Até a próxima edição do nosso Olhos que Contam Histórias. Não deixe de seguir então a gente nas redes sociais, você acompanha os recortes, dicas, todos os eventos, toda a comunicação que o H-Olhos oferece para os pacientes, para quem também acompanha a gente na internet. No nosso YouTube, já deixa a sua inscrição por aqui e compartilha, deixa o seu joinha aqui no vídeo para que mais pessoas conheçam um pouco mais do lado pessoal e profissional da equipe do H-Olhos Prime. Até a próxima!